meus irmãos, a graça e a paz. Eu peço por gentileza que nesse instante você, juntamente comigo, curva a sua cabeça. Vamos ao Pai em oração. Amém. Peço a você que por gentileza abra comigo a tua Bíblia em João capítulo 17, versículo 10. Nós estamos nessa sequência de exposições, nesta oração de Jesus Cristo. Ele está a poucos instantes da sua partida, ele vai ser preso ainda nessa noite, logo vai ser julgado e no dia seguinte morto numa cruz. E nesse momento o Senhor Jesus está orando na presença dos seus discípulos, está falando com o seu Pai na presença dos seus discípulos e ao mesmo tempo o Senhor Jesus consola o coração de cada um deles. O Senhor também oferece àqueles discípulos, e a esses discípulos que estão aqui hoje, também a oportunidade de olhar para a nossa identidade e ver quem é que nós somos, ou o que nós somos em Cristo Jesus, ou quem nós somos. Nós somos discípulos de Jesus, verdadeiros discípulos e verdadeiros cristãos. Com a palavra de Deus aberta, vamos à leitura, e depois da leitura você pode, por gentileza, tomar o seu assento. Jesus disse assim: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Como eu disse a vocês, meus irmãos, nós estamos diante dessa oração muito importante, a chamada oração sacerdotal, onde o Senhor Jesus, nesse exato momento, está orando por seus discípulos. Está pedindo por eles, está lembrando eles quem eles são também em Cristo Jesus. E nós que estamos aqui hoje também temos essa rica oportunidade de avaliar as nossas vidas para ver quem realmente nós somos ou para percebermos se nós estamos andando de acordo com a nossa identidade. Então essa oração tem sido para mim, e espero para você também, uma rica oportunidade para autoavaliação. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos aprender a quinta marca de um verdadeiro cristão. A quinta marca de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão é aquele que vive soli Deo glória, ou aquele que vive para a glória de Deus. Vamos recapitular brevemente o que nós vimos até aqui. Nós já vimos a primeira característica lá no versículo 6a e 9. O verdadeiro discípulo, ou verdadeiro cristão, é aquele que pertence a Deus. Nós vimos na parte B do versículo 6 que o verdadeiro cristão é aquele que é obediente. Ele obedece à santa lei de Deus. Também nós aprendemos que o verdadeiro discípulo é aquele que sabe que tudo que Jesus fez e vem do Pai. Também aprendemos, isso na semana passada, que o verdadeiro discípulo é aquele que aceita a palavra de Deus. Ele recebe a palavra de Deus. Também aprendemos isso na semana passada e hoje nós vamos aprender a quinta característica ou a quinta marca de identidade de um verdadeiro discípulo. Ele glorifica a Deus, ou eles glorificam a Deus. Por isso, Jesus disse ao seu Pai em sua oração: eu tenho sido glorificado por meio deles. É importante destacar, meus irmãos, que a glória de Deus, ela foi a força motriz que impulsionou a reforma protestante lá no século XVI e também após reforma no século XVII, no período dos puritanos. Eles redescobriram uma vida vivida para a glória de Deus. Eles reconectaram com os discípulos lá do primeiro século. Vale lembrar que a igreja medieval, conhecida como igreja romana, essa igreja, com o passar do tempo, ofuscou a glória de Deus e passou a atribuir glória ao homem, sobretudo aquele que é conhecido como o bispo universal, o Papa. E dessa forma, na salvação também, a Igreja Católica, ela ofuscou o brilho da cruz, atribuindo a salvação às obras que os homens realizavam para adquiri-la. Então, com a reforma protestante, foi restaurado o princípio de viver somente para a glória de Deus, que é o quinto lema da reforma protestante, como vocês bem sabem. Eu quero aproveitar esse trecho. Eu estava pensando em falar alguma coisa sobre a reforma, mas na providência de Deus caiu que o texto trata desse assunto da glória de Deus. Então eu quero aproveitar esse ensejo
para tratar com vocês acerca do quinto lema da Reforma Protestante, que é o Soli Deo Gloria. Eu estou fazendo isso nesse momento, porque daqui a 4 dias, no dia 31 de outubro, nós comemoraremos mais um aniversário da Reforma Protestante. Você deve se lembrar que a igreja medieval ela passou por um período de trevas, um período sombrio. Em 1517, através de um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, a reforma eclodiu na Europa. Quando nós olhamos para o passado, um pouco antes da Reforma Protestante, nós percebemos inúmeros desvios que a igreja havia cometido. E nós olhamos também para a vida de Lutero e percebemos que ele era um monge dedicado, apesar de estar nesse sistema carcomido e corrupto. Lutero tinha uma qualidade que quase o matou. Ele era alguém obcecado por receber justiça de Deus mediante suas obras. Ele acreditava que por causa das suas obras, ele ia alcançar mérito diante de Deus. Por essa razão, Lutero se autoflagelou inúmeras vezes. Ele espancava a sua própria carne, pensando que isso agradaria a Deus. Lutero, certa feita, ficou nu no inverno rigoroso da Europa, quase morreu congelado. Era uma maneira dele purgar os seus pecados. Mas nada disso era suficiente para acalmar a sua consciência. E ele disse que quanto mais ele se esforçava, mais ele se sentia esmagado pela lei do Evangelho, pela lei dos 10 mandamentos, de forma que ele chegou até a odiar a Deus. Porque nada bastava para apaziguar a ira de Deus, ou o juízo de Deus que estava sobre ele. Até que um conselheiro chamado Staupes deu uma dica para ele, disse, vai lá para Roma, e lá você vai encontrar respostas para o seu dilema. Roma era considerada a Jerusalém do momento. Inclusive, havia ali uma escada chamada Escada Santa, que, diziam eles, se você subisse aquela escada de joelhos, você receberia perdão pelos seus pecados. E lá se vai Martinho Lutero em direção a Roma, a capital de Roma. Essa escada, segundo a lenda, segundo a tradição romana, era a escada que Jesus havia sido julgado por Pôncio Pilatos e que milagrosamente apareceu lá em Roma. Acredite se quiser. Mas Lutero subiu aquilo ali de joelhos, confiante de que os seus pecados de fato seriam perdoados e que ele alcançaria a tal sonhada justiça diante de Deus. Mas quando Lutero chega no último degrau, ele faz um questionamento. Quem garante que isso é verdade? Martinho Lutero, então, foi convencido pela palavra de Deus que a justiça que vem de Deus não é a justiça por obras, é a justiça proveniente da fé somente. Por isso, sola fide. A igreja romana, antes disso, antes de Lutero iniciar essa reforma, em 1517, após afixar na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, a igreja católica passava por um momento muito tenebroso. É considerado historicamente como o período de trevas dessa igreja. Mas tudo isso aconteceu por diversas razões. E uma das razões dessa penumbra espiritual experimentada pelos católicos foi a questão do cativeiro da palavra. Em 1229, a Igreja Católica Romana simplesmente ousou proibir os leigos de lerem a Bíblia. Só podia acessar a Bíblia, só tinha acesso à palavra de Deus o alto clero. Então aquelas pessoas que estavam abaixo, ou os leigos, os indoutos, pessoas como nós, por exemplo, não podiam acessar a palavra de Deus. E aí a bagunça se instaurou. Porque se eu não posso olhar para a palavra de Deus, se eu não posso ler, eu simplesmente tenho que acreditar com uma fé cega naquilo que é dito. E essa cegueira foi tão grande que os católicos começaram a comercializar a sua fé. Começaram a comercializar, por exemplo, imagens. Se você recolhesse os pedaços da cruz de Cristo que foi vendido nessa época, dava para montar uma cruz do tamanho do Maracanã, por exemplo. Você encontrava nessa época, lá na Europa, as 14 ossadas dos 12 apóstolos, 8 cabeças de João Batista. Então a igreja se tornou um comércio terrível. E havia algo que eles vendiam também que incomodou Lutero, inclusive a maioria das suas teses é por causa disso.
a venda de indulgência. O que é uma indulgência? Era um documento que você comprava, pagava um preço muito caro para você ser salvo, ou para tirar alguém do purgatório, que é outra doutrina inventada por eles. Mas todas essas doutrinas foram simplesmente aceitas pelo povo naquela época, por quê? Porque não podiam conferir na palavra de Deus, porque o clero raptou a palavra de Deus para si. O clero tirou da mão do povo a palavra de Deus e a trancafiou. Somente eles podiam ler. Agora você pensa que esse é um problema só da época que antecedeu a Reforma Protestante? Nós enfrentamos hoje o mesmo problema, só que de maneira diferente. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Cada um pode comprar a Bíblia que quer, o aplicativo da Bíblia que você quiser, na língua que você quiser, você consegue acessar a palavra de Deus. Mas nós fizemos o caminho inverso. Lutero tomou a Bíblia do alto clero, traduziu e devolveu ao povo. Hoje nós pegamos a Bíblia traduzida, que foi nos legado pela Reforma Protestante, e entregamos para o alto clero e dizemos assim: interprete-as para nós e nós vamos acreditar em todas as besteiras que vocês venderem para nós. Então muitas pessoas, ou muitas igrejas hoje, inclusive acreditam em coisas semelhantes à venda de indulgência. Acreditam em tolices, em heresias, para ser mais claro. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não leem o que está escrito na palavra de Deus e acreditam em tudo que um pastor, ou um suposto apóstolo, ou um suposto profeta tem a dizer. Caminho inverso. Mas por causa do cativeiro da palavra, o catolicismo então foi acrescentando inúmeras outras doutrinas e desvios. Um problema presente no pano de fundo que antecedeu a Reforma Protestante foi o abuso papal. O papado medieval estava repleto de abuso não só na sua teologia, mas também na sua prática. Quando Martim Lutero foi para Roma, que era considerado a Nova Jerusalém do momento, ele ficou simplesmente indignado com o tamanho de imoralidade que ele percebeu naquele meio. Ele simplesmente ficou assustado. Como eu disse a vocês, o catolicismo se tornou uma religião barata, onde eram comercializados votos, jejuns, peregrinações, missas, relíquias e outras obras. Nos dias que antecederam a reforma, o imperativo papal era: façam penitência, ao invés de sejam penitentes. O Senhor Jesus ordenou que sejamos penitentes, ou que venhamos a nos arrepender com constância. O catolicismo dizia: façam penitência, alcance o seu perdão através das suas obras. Outro problema enfrentado por Lutero naqueles dias foi a pretensão papal. Dentro do romanismo, até hoje, o Papa tem a pretensão de ser o cabeça da igreja. Na nossa confissão de fé, lá no capítulo 26, inclusive os signatários dessa confissão, lá no século XVII, eles chegaram a afirmar por conta do contexto deles. Ainda que a gente possa discordar dessa afirmação, o contexto deles os impulsionaram a acreditar nisso. Eles chegaram a afirmar no capítulo 26 que o Papa é o anticristo. Ora, por que eles chegaram a essa conclusão? Porque quem é o cabeça da igreja? Não é Jesus Cristo, o cabeça da igreja? Não é isso que Paulo diz lá nas suas cartas? Agora, tem um homem que está tomando o lugar de Cristo. Está se colocando na posição de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Por isso eles chegaram à conclusão de que ele é o anticristo. Mas de onde saiu essa ideia? Essa ideia, por incrível que pareça, saiu da Bíblia. Mas não porque a Bíblia afirma isso, porque a interpretaram equivocadamente. Quando você lê Mateus 16, 18, o apóstolo Pedro, após fazer a sua profissão de fé acerca de Jesus Cristo, Jesus disse assim a ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com base nesse texto, de forma equivocada, porque não leram o capítulo 18, chegaram à conclusão de que o Pedro foi o primeiro papa da história da igreja. Grande tolice. Então, esse contexto aqui, ele nos ajuda a entender o tamanho do problema que Lutero estava se enfiando. Ele estava se levantando não contra um homem qualquer, ele estava naquele tempo se levantando contra aquele que afirmava ser o cabeça da igreja. Isso quase custou a sua vida.
inclusive. Outro problema enfrentado nos dias de Lutero era a exaltação do monasticismo. Para a igreja romana, naqueles dias, a vida religiosa era tida como aquela vida vivida no monastério. Eles dividiam entre vida inferior e vida superior. A vida superior é aquela vida daquela pessoa que vivia no mosteiro. A vida monástica. Para eles, a vida monástica era a única regra para se viver de forma espiritual. Assim, então, os romanistas eles criaram uma distinção entre vida inferior, a vida do cristão comum, e a vida dos elevados, que é a vida daqueles que viviam no mosteiro como monges, freiras e tudo mais. Inclusive, há uma famosa historinha sobre Lutero que você conhece muito bem. O sapateiro pergunta para Lutero o que ele podia fazer para servir a Deus. Lutero responde: faça bons sapatos e venda-o por preço justo. Talvez você pense, será que Lutero não entendeu a pergunta, não? Lutero não perguntou o que eu faço para ganhar dinheiro, o que eu faço para servir a Deus. Lutero entendeu perfeitamente. O que acontece é que o catolicismo, ou o sistema papal, responderia a essa pergunta da seguinte forma: ah, você quer saber como é que você serve melhor? Vende tudo que você tem, dê o seu dinheiro à igreja e vá para o mosteiro. E aí você vai viver para a glória de Deus. Lutero ele recuperou a antiga doutrina de que tudo que o homem faz, ele faz para a glória de Deus. Inclusive um sapato, inclusive um almoço, uma janta. Tudo que o cristão faz, ele o faz para a glória de Deus. Esse princípio foi resgatado por Lutero, porque, como eu disse a vocês, o catolicismo exaltava a vida monástica, e a vida espiritual era apenas aquela que poderia sair do monastério. Havia também outro problema, outro contexto histórico que marcou a luta de Lutero contra esse sistema. Em 1 Timóteo 2:5, a Bíblia nos diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O catolicismo usurpou a mediação de Cristo. Agora, no sistema católico, você tem não apenas um mediador, você tem agora inúmeros mediadores. Você pode fazer intercessão para Maria, você pode interceder por outros santos. Agora nós temos um sistema repleto de mediadores. Inclusive Maria é uma. Por mais que eles neguem, na prática é isso que ela é. Quando eu era criança, há muitos séculos atrás, lá na minha cidade, eu sempre via um adesivo no carro, assim: peça à mãe que o filho atende. A mesma verdade que você aprende lá naquela famosa e antiga série ou escrito chamado O Alto da Compadecida, em que Maria tem mais poder do que Jesus. Esse é uma base da doutrina católica sobre a mediação. Outro problema é a salvação por obras. A salvação por obras ofusca a glória de Deus. E a reforma protestante rejeitou abertamente as ideias semi-pelagianas que afirmavam que a salvação é por causa das suas obras, que as suas obras cooperam para a sua salvação. Isso é tolice, porque o homem não tem participação nenhuma na salvação. Somente Cristo é o nosso Salvador, mediador e redentor. Então precisamos rejeitar essa ideia herética de que na salvação nós temos participação. Você só aparece na história da redenção por causa do seu pecado, nada mais do que isso. Você está vendo aí nessa imagem uma reprodução da escada que Lutero subiu lá em Roma. Então, de forma bem resumida, isso aqui tudo foi parte do contexto que antecedeu a reforma protestante. A reforma, então, acabou por ser uma resposta dada por Lutero e pelos reformadores aos desvios do catolicismo romano. E esta resposta, mais tarde, desembocou no que nós cantamos aqui agora há pouco, os lemas da reforma, ou tão conhecido 5 solas. Esses 5 solas foram respostas dadas ao sistema católico naqueles dias. Vamos olhar aqui para esse quadro, não sei se você consegue enxergar daí, mas eu dividi em 3 cores para você: vermelho, roxo e verde. O primeiro desses lemas aponta para a questão de autoridade. Quem era a autoridade máxima na Igreja Católica e é ainda hoje? Quem? O magistério. No sistema católico nós temos
que é o Papa, né? O magistério é o Papa. No sistema católico romano, eles trabalham com 3 autoridades. A primeira e mais importante autoridade é o magistério, o Papa. A segunda e importante também para eles é a tradição, que na verdade se confunde com a primeira, porque a tradição diz respeito às diretrizes que outros papas deram no passado. Então aquilo se tornou uma tradição e virou uma norma. E por último, a palavra de Deus. Então pensa comigo. Você tem o Papa como a primeira autoridade. Você tem a tradição, que é decorrente também das decisões do Papa no passado, e a Bíblia. A Bíblia está lá, na verdade, só de enfeite. O que determina as doutrinas é o que o Papa determina. Não é o que a Bíblia determina. Por isso, tranquilamente, num debate com um católico, você vai ver que para eles isso não é problema. Porque eles entendem que a Bíblia foi dada a nós por meio de quem? Dos apóstolos. E Pedro é o primeiro Papa, então as doutrinas vieram por meio do primeiro Papa, então o Papa pode dar a doutrina à vontade, que o que ele fala é diretriz e regra, mesmo que contrarie as Sagradas Escrituras. Qual foi a resposta protestante? Só a Escritura. Somente as Escrituras e nada mais. As Escrituras é a única regra de fé e autoridade para a igreja protestante. A segunda aí, as próximas 3, na verdade, tratam de questões básicas da salvação. No catolicismo, você precisa da sua fé, eles não negam isso, mas você precisa também das suas obras. É um misto. A sua fé mais as suas obras. A Reforma Protestante entendeu, por conta da Bíblia, que nós não precisamos das nossas obras. Nós precisamos das obras de Cristo somente. E da nossa fé nele. Então, por isso, sola fide, ou somente a fé. No sistema católico, é preciso, para ser salvo, a graça de Deus, mas não só isso, você precisa dos seus méritos. Então, uma graça estranha. Na Reforma Protestante, somente a graça é suficiente para salvar o homem. No sistema católico romano, você tem Cristo, Maria e os santos como o mediador, o meio de você alcançar mérito, ou até mesmo salvação. Na igreja protestante, somente Cristo salva o homem, porque só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E o que está em verde para você aí, diz respeito à nossa adoração e a tudo que nós fazemos. O catolicismo, você tem Deus, que você adora, você também tem os santos, que eles dizem que veneram, e o magistério, que tem um papel de cabeça que toma o lugar de Cristo. Com isso, a glória de Deus é ofuscada. A glória de Deus é atribuída a santos, ao magistério e às obras das pessoas. A tradição reformada nos legou o que nós conhecemos como sola Deo Glória. Somente Deus merece toda a glória, tanto na salvação quanto nas coisas que fazemos do dia a dia. Então, a glória de Deus foi a força motriz que impulsionou a reforma protestante. Como sabemos, todo ser humano foi criado para a glória de Deus, assim como todas as criaturas e toda a criação de Deus. Quando nós lemos o Salmo 19:1, nós lemos o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Os céus, ou toda a criação, declaram a glória de Deus. Nos dias de Lutero, o romanismo, eles não negavam que a glória era devida a Deus. Eles não negavam, e também não negam hoje. Inclusive, o Papa atual, ele assina suas cartas da seguinte forma: a maior glória de Deus. Mas nós sabemos que, na prática, a sua teologia é toda centrada no homem. É uma teologia pomposa que aponta para o homem. Então, os reformadores redescobriram um cristianismo vivido tão somente para a glória de Deus. Um cristianismo onde só Deus merece receber toda a glória. Um século depois da Reforma Protestante, lá no século XVII, surgiram o que nós conhecemos como puritanos. Eles simplesmente aplicaram o sola Deo Glória a todas as esferas da vida comum, diária, a vida doméstica, a vida do lar, a vida do trabalho, a vida acadêmica, em todas as esferas da vida. Para um puritano do século XVII, a glória de Deus é a verdadeira motivação para tudo o que ele faz e pensa. Tudo. Casamento, filhos, trabalho, educação, ministério, vida, morte,
e tudo mais. Tudo para um puritano, toda e qualquer decisão, toda e qualquer atitude, antes de tomá-la, ele levava em conta a glória de Deus. Então, antes de uma decisão, o que realmente importava para eles é: isso que eu vou fazer traz glórias a Deus? Às vezes as pessoas querem tomar decisões e não sabem se ela é boa ou não. Bom, está aqui um crivo. Essa decisão de fato vai trazer glórias a Deus? Será que essa decisão que eu estou tomando vai trazer glórias a Deus? Vai me afastar de Deus? Vai atrapalhar minha vida cristã? Certamente que essa é uma decisão que um puritano não tomaria. E talvez essa seja a questão que menos importa para nós hoje na tomada de decisões. Talvez nós decidimos pensando no que é bom para nós, no que agrada ao nosso desejo, no que agrada às nossas ambições. Mas a verdadeira decisão, ou a decisão boa a ser tomada, sempre é aquela que traz glória de Deus. Então os puritanos, eles resgataram esse propósito criacional para o homem: viver para a glória de Deus. Por essa razão, os catecismos antigos, lá o catecismo menor de Westminster, o catecismo batista também, o catecismo puritano batista, traz como a primeira questão do seu catecismo a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? Por que eles começaram com uma questão assim? Porque isso era de fundamental importância. Porque tudo que o homem faz, tudo que o homem crê, tudo que o homem ensina, tem que ser para a glória de Deus. Então todas as demais doutrinas tinham que vir debaixo desse escopo: glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Essa pergunta eu tenho certeza que todo mundo aqui responderia num coro, numa só canção, numa só voz. O fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. A finalidade do homem: Deus criou o homem para sua glória. Essa verdade de que o homem vive para a glória de Deus permeia todas as Sagradas Escrituras. Eu quero dar exemplos para vocês. 1 Pedro 4:8 diz assim, Pedro: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. O que Pedro está tratando aqui é da convivência na comunidade da fé. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiro, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Para quê? Em todas as coisas Deus seja glorificado. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos um norte para os nossos relacionamentos dentro da comunidade da fé, dentro do corpo de Cristo. Ou seja, você foi inserido nesse corpo para glorificar a Deus. Mas como é que você glorifica a Deus dentro desse corpo? Pedro aqui nos dá alguns exemplos. Acima de tudo, tende amor. Como é que você glorifica a Deus aqui dentro da comunidade da fé? Amando com amor intenso. Essa palavra é importante. Amor intenso. É preciso amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Agora, sede mutuamente hospitaleiro. Veja, é voltado para o próximo, é centrado no próximo, sem murmuração. Então, se você é alguém que vive murmurando dentro da igreja de Cristo, você não está vivendo sólido de glória. Se você estiver murmurando na sua casa, também não. Servir uns aos outros. Como eu glorifico a Deus na comunidade da fé? Servindo o meu próximo. Como eu sirvo? De acordo com o dom que Deus me deu. Por causa da multiforme graça de Deus, nem todos têm o mesmo dom. Então, tem uma qualidade, uma característica que eu posso servir e ajudar. Cada um ajuda como pode. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos ou ensinos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado na igreja, na comunidade da fé. Então, meus irmãos, se esse lema da reforma não for apenas informações que você carrega aí no seu arcabouço teológico, você sabe de cor, você sabe explicar o que é o soli Deo Gloria, sola gratia, sola fide e tudo mais. Se tudo isso aqui não for apenas informações presentes no seu arcabouço teológico, então você vai viver uma vida soli Deo Gloria.
Porque você vai passar a enxergar o mundo, as situações, as lutas, os problemas de outra perspectiva. O Sou lhe deu glória é uma lente que nós precisamos colocar para olhar o mundo, para detectar se nós estamos vivendo ou não de acordo com o que Deus requer para os seus filhos. Deus quer que vivamos para a glória de Deus. E uma comunidade que vive para a glória de Deus não é apenas uma comunidade que estuda os lemas da reforma, não é apenas uma comunidade que sabe tudo sobre os puritanos, não é uma comunidade que entende muito sobre a história da igreja, não é uma comunidade que só sabe temas teológicos ou conceitos teológicos. É tudo isso, sim, claro. Nós amamos estudar, mas vai muito além disso. Não pode parar só nisso. O verdadeiro discípulo de Jesus, conforme nós vimos no texto de João, é aquele que vive para a glória de Deus. Ou seja, ele aplica todo o conhecimento que ele recebeu. Tudo que ele estudou da Bíblia, tudo que ele estudou dos puritanos, tudo que ele estudou da reforma protestante, tudo que ele leu na sua vida para a sua edificação, ele usa todo esse conhecimento para glorificar a Deus. E todo esse conhecimento vai desembocar naturalmente na sua vida. Como você se comporta lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família ou dentro da comunidade da fé. Porque o Sou lhe deu glória é uma lente que devemos colocar, é uma cosmovisão, é uma forma de você viver, é um estilo de vida. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é um discípulo teórico. Porque se ele for um discípulo teórico, ele vai fazer um papel de tolo na comunidade da fé e vai ser uma pedra de tropeço para muitos, porque vai arrotar conhecimento, mas não vai conseguir conectar o seu conhecimento com a prática. E isso não glorifica a Deus. O verdadeiro discípulo, ele é reconhecido por seu amor, por seu serviço, porque ele ama seus irmãos e ele ama com um amor intenso, que a gente acabou de ver no texto. A mesma verdade também foi registrada por Paulo num assunto tão simples e talvez irrelevante para todos nós. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo disse o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Veja, Paulo está tratando de coisas do dia a dia. Certamente antes de vir aqui você comeu. Certamente você bebeu uma água, um café, alguma coisa assim. Daqui a pouco nós vamos comer. E Paulo está dizendo que até mesmo esses atos simples devem ser feitos para a glória de Deus. Sabe quando você está lavando a louça? Você não vai murmurar, porque você vai lavar para a glória de Deus. Sabe aquele serviço chato que você não gosta de fazer? Se você pensar que você vai fazer aquilo para Deus e para a glória de Deus, você não vai reclamar. Você vai fazer com mais vontade. Então, comer, beber, dormir, levantar, limpar a casa, lavar o carro, fazer uma comida, servir uma comida, tudo o que a gente faz deve ser feito para a glória de Deus. Paulo está usando as coisas mais simples do dia a dia, que todo mundo faz e toda hora. Tem gente que come até mais do que devia, mas come. Nós fazemos isso toda hora. E quantas vezes eu e você deixamos passar a oportunidade de glorificar a Deus, agradecendo de todo o coração aquele copo d'água que você toma? Quantas vezes nós deixamos de glorificar a Deus, tendo gratidão no coração pelo prato que estamos comendo, por mais que não seja uma picanha? Perdemos a oportunidade. Tudo é para a glória de Deus. Paulo está nos mostrando essa realidade. Então, em suma, tudo que Deus faz para a sua própria glória. E o que Deus espera dos seus discípulos? Que tudo que os seus discípulos façam, eles também façam para a glória de Deus, porque é isso que um verdadeiro discípulo faz. Um verdadeiro discípulo, ele vive para a glória de Deus. Vamos pensar um pouquinho acerca da glória de Deus aqui. Quando nós pensamos na glória de Deus, é preciso fazer duas considerações. A primeira consideração que eu quero apresentar a vocês é que Deus possui glória em si mesmo. Eu estou falando que nós devemos dar a Deus glória, devemos viver para a glória de Deus. Mas eu preciso alertá-los que Deus não precisa da nossa glória. Eu sempre digo que Ele não precisa das migalhas de glórias que nós damos a Ele. Ele é Deus glorioso antes mesmo de você nascer, antes mesmo da criação. Então Ele possui glória intrínseca nele.
Não é que se você não o adorar, não o glorificar, ele vai ficar chateado ali, meu nível de glória está caindo porque a Igreja Batista Reformada no Japão não está me glorificando. Ele não precisa da nossa glória. E quando nós o glorificamos, é um privilégio para nós. É um benefício para nós glorificar. Quem cresce nessa glorificação a Deus, somos nós. Deus não muda nada. Ele é imutável. Ele não passa a ter menos ou mais glória. Ele é imutável. Ele sempre foi o Deus glorioso. Então eu preciso que você entenda isso. Existe a glória intrínseca, a glória própria de Deus. Mas também existe o que nós chamamos de glória atribuída a Deus. E aqui nós entramos. Essa é aquela glória que nós, as criaturas de Deus, empenhamos em dar a Deus. Porque somos filhos, porque somos discípulos. Em 1 Crônicas 16, 29, nós lemos: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. É isso que um discípulo tem que fazer, tributar ou dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. O movimento reformado, sobretudo com João Calvino, na segunda geração, passou a ter a glória de Deus como alvo de suas vidas. Esse foi um dos lemas mais batido por Calvino. A glória de Deus. Ele resgatou o entendimento de que o nosso propósito supremo aqui na terra é viver para a glória de Deus. Talvez você esteja procurando um propósito para a sua vida. Talvez você esteja procurando um propósito para o trabalho que você está fazendo, para o estudo que você está fazendo. Talvez você não tenha encontrado propósito para nada na sua vida. Mas aqui está um propósito pelo qual você foi criado. Mesmo que você não consiga fazer o curso que você quis, fazer a viagem que você quis, ou realizar os sonhos que você tem, se você viver para a glória de Deus, você estará satisfeito nele. Nele. Porque o fim principal do homem não é satisfazer seus próprios desejos. O fim principal do homem não é realizar os seus sonhos. O fim principal do homem é glorificar a Deus. E se algum dia você realizar um sonho, glorifique a Deus. Então, se a gente não glorifica a Deus ou não entende dessa forma, é preciso, antes de mais nada, ajustar as nossas motivações. É preciso olhar para dentro do nosso coração e perceber se as nossas decisões, nossas escolhas, nossas atitudes são frutos do pecado dentro do nosso coração, da ambição, do egoísmo, de todo qualquer tipo de pecado, ou se as coisas que fazemos ou decidimos tão somente para a glória dele. Se não, precisamos ajustar a nossa visão. Como discípulos, então, nós devemos glorificar a Deus, conforme eu disse, em tudo o que fazemos. Inclusive, nós também lemos em 1 Coríntios 6, 20, que percebemos ali que quando Paulo vai orientar a igreja acerca de um problema terrível que estava acontecendo, um problema de imoralidade que estava acontecendo ali naquela igreja, olha como Paulo orienta aquela igreja. Ele disse assim: vocês foram comprados por alto preço. E aí ele complementa: portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por um alto preço. Está aqui uma razão para glorificar a Deus. Você não encontra razões para render glórias a Deus? Está aqui uma razão para você. Você deve glorificar a Deus porque você foi comprado com um alto preço. Você vai lutar contra o seu pecado, contra os desejos da sua carne, porque você foi comprado por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Talvez você está dizendo: ok, eu entendi. Já percebi que o fim principal do homem é a glória de Deus, que nós devemos nos deleitar nele, mas de que maneira prática eu glorifico a Deus? E o que eu vou apresentar aqui não é novidade. Eu já apresentei isso aqui em uma ocasião, e eu quero repetir com vocês isso. 4 formas como nós podemos glorificar a Deus. Em primeiro lugar, nós glorificamos a Deus através da apreciação. Glorificamos a Deus quando nós paramos para admirar os atributos de Deus. Paramos para admirar a grandeza de Deus. Se você, ao se deparar com o Monte Fuji, você olhar aquela linda montanha, aquele espetáculo da criação, e você não parar para glorificar a Deus naquele momento, você não está apreciando Deus. Se você, diante de uma obra tão magnífica como essa, não conseguir perceber a grandeza do seu Deus, isso significa que você não está apreciando o seu Deus. Nós glorificamos a Deus quando nós o admiramos por suas promessas. Nós glorificamos a Deus, sobretudo, pela promessa graciosa de Cristo Jesus. Nós glorificamos a Deus pelo que conhecemos dele.
E aqui é muito importante, essa apreciação presume conhecimento. E não é um conhecimento distante. Uma coisa é você ver um cartão postal do Monte Fuji. É bonito, é claro. Outra coisa é você estar lá no pé do Monte Fuji e você vai fazer, uau! Você vai de fato apreciar quando você se aproxima. Com Deus é a mesma coisa, apreciar a distância. Mas você pode ver cataratas do Iguaçu à distância, tudo bonito, tudo lindo. Mas vai lá para ver. Como você vai apreciar de maneira diferente e intensa. E quando nós apreciamos a Deus, nós estamos rendendo a Ele glórias. Nós estamos reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua soberania, os seus atributos. Nós glorificamos a Deus quando apreciamos as suas obras, porque as suas obras são apenas um reflexo de um pouco do seu poder. Quando nós olhamos a criação, a galáxia e tudo mais, falamos, nossa, Deus é poderoso, isso aqui é um pouco do poder dele. Ele é muito mais poderoso do que isso. Mas isso já é suficiente para uma apreciação. Deus é poderoso. A Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus até hoje. Deus está sustentando todo o universo, constelação, planetas, com o poder da sua palavra. Veja como ele é poderoso. E isso é muito importante, porque quando você estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade, você sabe que o Deus que você vai orar é um Deus poderoso. É o Deus que pode, se Ele quiser, mudar a sua condição. Isso faz toda a diferença. Glorificamos a Deus como quando temos Ele em alta estima em nossos pensamentos. Quando Ele faz parte dos nossos pensamentos, nós pensamos nele de forma elevada. O salmista no Salmo 92 disse assim, Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente, és elevado. Salmo 97, 9, Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Ter uma imagem de Deus elevada glorifica a Deus. Isso é retribuir a Ele a glória que lhe é devida. O cristão, então, encontra em Deus todos os atributos que transmitem a nós admiração e felicidade. A próxima atitude que glorifica a Deus é a adoração. Salmo 29, 2, desculpe. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor da beleza da sua santidade. Glorificar a Deus consiste em adoração. Tudo o que o crente faz é adoração. Às vezes pensamos que a adoração é aquilo que fazemos aqui somente. O dia de adorar o Senhor é o dia que eu vou no culto. Lógico que você veio aqui para adorar a Deus. Mas a vida do cristão é uma vida de adoração. Somos adoradores, é isso que somos. Na casa, no trabalho, na escola, você não deixou de ser um adorador. A não ser que você tenha deixado de ser um discípulo de Jesus. Infelizmente, as pessoas pensam que o momento do culto, o momento da música é o momento em que nós estamos adorando a Deus. E às vezes as pessoas exageram, colocam algumas músicas de fundo, colocam uma voz bem baixa, colocam uma luz escura para mexer com as emoções das pessoas, para que essas pessoas fiquem emocionadas, chorem. E aí eles dizem, essa é a adoração extravagante. Mas aí no dia seguinte, lá na fábrica, no trabalho, essas pessoas estão vazias novamente. Porque a adoração não é isso. A adoração é muito mais do que isso. A adoração é simplesmente aquilo que é esperado dos filhos de Deus. Então, se a adoração é aquilo que é esperado dos filhos de Deus, inclusive, lá em João capítulo 4, é nos dito que Deus procura verdadeiros adoradores. Lembra? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Você deve se lembrar disso. Então, se a adoração faz parte do que é esperado de mim, de você, então vamos gastar um pouco de tempo refletindo sobre a adoração. Vejamos algumas características da verdadeira adoração. Características da verdadeira adoração. Em primeiro lugar, como saber se a minha adoração de fato é verdadeira? Simples. Você pode fazer um teste hoje, porque hoje eu tenho certeza que você acordou de manhã feliz, ontem à noite já se preparou para o dia do Senhor, você acordou numa empolgação, que nem o salmista, me alegrei quando me disseram, você estava mó alegrão, eu vi na cara de vocês hoje, vocês estavam ansiosos para vir aqui adorar a Deus.
Tá ok. Agora nós vamos nos submeter a um teste para ver se de fato nós alcançamos esse objetivo. A verdadeira adoração é aquela que afeta o nosso coração e consciência. Afeta o coração e a consciência. Esse é um ponto muito importante, porque a verdadeira adoração nos levará a sentir mais agudamente a malignidade do pecado, do nosso pecado, e nos levará ao arrependimento. Nos levará a refletir sobre a nossa corrupção. Se você no culto público não refletiu sobre o seu coração maligno, não refletiu sobre os seus pecados, e não pediu perdão a Deus por causa dos seus pecados, inclusive nós temos no momento do culto, um momento de oração de confissão de pecados, exatamente para te dar essa oportunidade. Se isso não aconteceu, é porque a adoração não afetou a sua consciência, não afetou também o seu coração. A adoração que glorifica a Deus nos leva a uma profunda humildade. Toca o nosso coração e nos faz sermos mais humildes. Nos leva também a sermos mais dedicados, mais cuidadosos, mais preocupados com a nossa vida espiritual, preocupados com o nosso testemunho, porque afeta o nosso coração e afeta a nossa consciência. Em segundo lugar, a adoração que glorifica a Deus é aquela que atrai o homem à comunhão mais íntima com o Senhor Jesus Cristo. É isso que uma adoração faz. Ela nos aproxima de Deus. Ela nos gruda em Deus. A verdadeira adoração, ela nos tornará mais sedentos, mais famintos por uma contemplação do nosso Rei. O salmista, ele entendeu isso. O salmista foi impactado por essa verdade. Por isso essa alegria para ir lá no templo. Por isso esse anseio por estar lá na casa que ele chama casa de Deus. Porque a verdadeira adoração nos torna mais sedentos e famintos pela contemplação de Deus. Isso é, quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós oramos, quanto mais nós cantamos louvores, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, somos corrigidos uns pelos outros. Quanto mais nós servimos no corpo de Cristo, mais nós sentimos que nada é suficiente para alimentar a nossa alma, a não ser Cristo Jesus. E aí você fica com fome e com sede dele. Em terceiro lugar, a verdadeira adoração amplia o nosso conhecimento acerca de Deus. Isso é importante, porque na adoração nós usamos a nossa mente, nós usamos o nosso intelecto. Eu presumo nesse momento que o cérebro de vocês está funcionando, que vocês estão refletindo em tudo que está sendo dito. Eu presumo que na hora da música você usou o seu cérebro para cantar, você não apenas repetiu como um mantra a música que foi cantada. Você refletiu nas doutrinas presentes ali, porque a verdadeira adoração, ela vai ampliar, vai aumentar o nosso conhecimento e vai nos proporcionar mais vigor, mais consistência e mais firmeza no nosso cristianismo. O fato é que um verdadeiro adorador, a cada ano, saberá mais sobre o seu Deus, e mais sobre si também. A cada ano, o verdadeiro adorador vai saber mais sobre o seu Deus, porque ele está usando a sua mente. Ele está refletindo no momento do sermão, no momento da abertura, no momento dos cânticos. Lá na sua casa, quando você está adorando, fazendo um devocional, refletindo, preparando o estudo. Então, o verdadeiro adorador é aquele que está crescendo em conhecimento. Essa é uma análise que você e eu precisamos fazer sobre as nossas vidas. Como é que está o seu conhecimento? É igual quando você chegou para a fé cristã, há 15, 30, 20, 40 anos? Você não progrediu em nada? Há algum problema com você e certamente com a sua adoração. Quarto, a verdadeira adoração aumenta continuamente a nossa santidade. Essa adoração ela vai nos levar a sermos mais cuidadosos e vigilantes quanto à nossa natureza. Você sabe que nós temos uma natureza caída ainda. O pecado ainda está em nós. Nós ainda pecamos. Então a verdadeira adoração nos levará a ter cuidado, por exemplo, com a nossa língua. Nos levará a ter cuidado com o nosso temperamento, com as reações que temos, com as ações, com o mau testemunho na fábrica ou em qualquer outro ambiente. A verdadeira adoração resiste ao teste lançado por Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis.
O verdadeiro adorador, aquele que se aproxima de Deus, ele é aquele que terá vigor, que terá forças para lutar contra os seus pecados. A adoração que traz glórias ao santo nome de Deus é aquela que produz sempre o melhor cristianismo, pessoal. Que produz o melhor culto na igreja. São aqueles que tornam os membros de uma igreja mais santos. Que tornam os lares mais parecidos com Cristo. Meus irmãos, já vimos que a glória, que glorificamos a Deus com nossa afeição, com nossa adoração, e agora vamos para a terceira atitude que glorifica a Deus, para a gente encerrar daqui a pouco. Glorificamos a Deus também com nossa afeição. Essa é a parte da glória que nós oferecemos a Deus quando o amamos. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, a palavra de Deus disse assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás, essa afeição que temos por Deus, esse amor que devemos a Deus, nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Também glorificamos a Deus com a nossa, quarto lugar, sujeição. O que quer dizer isso? A sujeição acontece quando nós nos dedicamos a Deus, nos entregamos a Deus, quando nós nos apresentamos a Ele prontos para servi-lo. Glorificamos a Deus quando passamos a entender que tudo o que nós fazemos, seja aqui, seja lá onde for, fazemos para a glória de Deus. Então, um teste acerca da nossa adoração pública no dia do Senhor, um teste para nós. A nossa adoração vivifica a nossa consciência? Então, quando você sair daqui, faça essa pergunta: hoje, saí com a minha consciência vivificada? A minha adoração me conduziu a Cristo? A minha adoração aprimorou o meu conhecimento? A minha adoração santificou a minha vida? E se ela faz tudo isso, se ela fez isso com você, então certamente você pode confiar que a sua adoração alcançou o propósito dela, a glória de Deus. Nós glorificamos a Deus quando desejamos somente a sua glória. Aqui eu vou passar mais rápido. Nós glorificamos a Deus também quando confessamos sinceramente os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós glorificamos a Deus porque nós reconhecemos que Ele é santo, santo, santo. E nós somos pecadores, pecadores, pecadores. Reconhecemos a nossa incapacidade de vencer por nossas próprias forças o pecado. Então a confissão é um reconhecimento de que nós estamos muito aquém daquilo que Deus exige de nós, porque Ele é elevado por demais. Isso rende glórias ao seu nome. A nossa confissão de pecados glorifica o caráter santo de Deus. Ele é santo, Ele é reto, e isso gera apreciação. Glorificamos a Deus quando zelamos por seu santo nome. Nós devemos zelar pelo santo nome de Deus. O que é o zelo? Zelo é difícil de explicar, mas zelo é um sentimento misto de amor e ira. É uma composição de amor e ira. De certa forma, reflete o nosso amor por Deus e, ao mesmo tempo, a nossa ira contra o pecado. O zelo, ele tende a ser impaciente quando Deus é desonrado. Nós não suportamos ouvir as pessoas zombando de Deus. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Se nós estivermos numa roda e alguém começar a zombar de Deus com piadinhas jocosas, nós não vamos rir. Nós não vamos fazer piadinhas jocosas, nós vamos nos lembrar do terceiro mandamento. Nós vamos zelar pelo santo nome de Deus. Nós glorificamos a Deus quando frutificamos no reino. Nós já aprendemos isso em João capítulo 15, recentemente. Nós glorificamos a Deus quando estamos contentes no Senhor. Se tem um pecado que sempre arrasta a vida do cristão, é o tal do descontentamento, porque parece que não é tão pecado assim. Mas o descontentamento contra as coisas que temos é um descontentamento contra Deus. Às vezes nós reclamamos da esposa, do marido, dos filhos, do trabalho, reclamamos da igreja, reclamamos de tudo. Nesses casos, nós estamos diretamente reclamando contra Deus, porque Deus te deu trabalho, Deus te deu a esposa, Deus te deu o marido, Deus te deu os filhos, Deus te deu a igreja, Deus te deu tudo isso. E você está descontente com Ele.
Um cristão ele deve pensar assim quando estiver numa situação difícil. Foi Deus que me colocou nessa situação, claro. Ele poderia ter me livrado disso? Claro que ele poderia, ele é poderoso. Ele poderia ter me colocado em outra situação, uma situação melhor? Claro que ele pode, ele é poderoso. Mas não fez. Então eu preciso entender, o cristão precisa entender que Deus, ele é soberano e sabe o que é melhor para as suas criaturas. E ao entender isso, ele nunca vai cair na armadilha de murmurar contra Deus. Ó Senhor, por que eu estou nessa situação? O verdadeiro cristão, ele vai orar assim: Senhor, está difícil, mas eu merecia algo bem pior do que isso. Eu não merecia nem isso, essa é a verdade. Eu não merecia nem isso. Aliás, o Senhor me deu coisas que eu nem merecia também, que eu esqueço às vezes de agradecer. Pode me faltar comida, pode faltar o pão, pode me faltar a saúde. Mas eu estou seguro em Ti. Eu tenho certeza, a garantia da minha salvação. E se eu morrer de fome porque está me faltando comida, que privilégio vai ser estar do teu lado? Não vai reclamar, não vai murmurar. Se Deus te colocou nessa situação, saiba que Ele sabe o que é melhor para você e existem algumas lições que você precisa aprender nisso que você está passando. É Ele forjando o seu caráter para que você seja mais parecido com Ele. Aproveite essa rica oportunidade. Glorificamos a Deus quando amamos e defendemos a nossa fé. Precisamos amar e defender a nossa fé. Tem gente que, se você perguntar o que é o Evangelho, não sabe dizer o que é o Evangelho. Evangelho é a nossa fé, é aquilo que cremos. Por causa do Evangelho nós estamos aqui. Pedro disse que nós temos que estar preparados para responder com temor e mansidão a todos aqueles que pediram a razão da esperança que é em nós. Será que nós estamos preparados para dar a resposta com temor e mansidão a quem perguntar a razão da esperança que é em nós? Qual é a razão da esperança nossa? Não seria Cristo Jesus? Não seria o Santo Evangelho? Temos que estar preparados. Glorificamos a Deus quando pregamos o Evangelho aos ímpios. Quando há uma conversão, Deus é glorificado, porque alguém passou a ser filho de Deus. Alguém passou a ser nova criatura. E Deus é glorificado nisso. Então, quando pregamos o Evangelho e alguém é chamado à fé por Deus, Deus é glorificado. Glorificamos a Deus vivendo vidas santas. Vivemos vidas santas. Não adianta saber os lemas da reforma protestante e viver uma vida porca sem levar em conta a santidade de Deus. É preciso lutar contra o pecado. É preciso buscar ajuda. É preciso viver vidas santas. Glorificamos a Deus quando lembramos da morte de Jesus. Uma das maneiras da gente lembrar da morte de Jesus é a mesa do Senhor. É a ceia. O Senhor Jesus, lá no capítulo 17, versículo 1, do texto que nós estamos estudando, certa feita ele disse assim: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho. Jesus está dizendo, chegou a hora. E ele pede, Pai, glorifica teu filho. O filho vai ser glorificado, porque chegou a hora. E você me pergunta, a hora do quê? A hora da morte. Essa oração de Jesus no capítulo 17 foi o último pronunciamento de Jesus na presença dos seus discípulos, porque daqui a pouco Judas vai chegar e Jesus vai ser preso. E você sabe onde ele vai parar. Isso parece ser confuso às vezes, porque quando nós olhamos para a morte de cruz, quando nós olhamos para aquele tipo de sofrimento, para aquele tipo de pena, nós pensamos, que glória há nisso? Jesus foi crucificado do lado de dois criminosos, um espetáculo público, escarneceram dele, fizeram piadas, quando teve sede, deram vinagre para ele beber. Zombaram dele, esse não era o Filho de Deus, então desce daí. Onde está a glória aqui? O mundo, quando olha para a cruz, o incrédulo, quando olha para a cruz, realmente vê algo desprezível, algo escandaloso. Mas o cristão, quando ele olha para a cruz, ele enxerga uma cruz gloriosa. Porque naquela cruz, Jesus Cristo foi glorificado pelo Pai. Aquela cruz
trouxe glórias ao Pai, assim como ao Filho. Aquela cruz é a nossa cruz. Se lembrar da morte de Jesus é de fundamental importância para a vida cristã. Todos nós precisamos lembrar da morte de Jesus o tempo todo. Ele morreu por mim. Ele sofreu por mim. Ele se entregou por mim. Está difícil a vida para você? Está difícil as lutas que você passa? Mas Jesus, sendo Deus, se fez homem, habitou aqui no meio dos homens, foi rejeitado por eles e morreu por eles. Ele suportou lá na cruz toda a ira do Pai. Algo que você não suportou, não recebeu e tampouco vai receber, porque ele recebeu no seu lugar. Então isso gera alegria, contentamento, uma oração mais viva. Isso rende glórias a Deus, é um motivo para você dar glórias a Deus. É um motivo para você glorificá-lo. E é exatamente isso que nós vamos fazer nesse momento. Nesse exato momento nós vamos passar para a celebração da ceia do Senhor, onde nós relembraremos através de dois elementos, o cálice e o pão, nós relembraremos da morte de Jesus. Nós vamos olhar para o pão e nós vamos nos lembrar do corpo de Jesus pendurado naquela cruz. Nós vamos olhar para o cálice e vamos nos lembrar do sangue da redenção, o sangue de Jesus. E você vai se lembrar da oração de Jesus. Chegou a hora. Glorifica teu filho. É a cruz gloriosa. É a cruz gloriosa.